Olá, eu sou Milho, o Onca. Milho E Minimilho, o Onca. Hoje temos histórias assustadoras dos inscritos. aquelas histórias que você teve medo quando aconteceu, mas depois não tinha medo mais e agora não tem nem medo de contar pra ninguém o que aconteceu. Apesar de ter falado um pouco enrolado, é verdade. Aquelas histórias que você hoje em dia conta, mas no dia você, travou. Não esquece de já comentar a sua também aqui embaixo. Eu espero que hoje tenhamos histórias boas. E já sabe, se inventar história dizendo que aconteceu, mas que na verdade não aconteceu, sabe o que vai te pegar? Não é nem coisa ruim, é o cocô do mal. Esse aqui, tá vendo, cocô do mal aqui? Pois é, se inventar ele vai comer a sua alma de noite. Vamos ao vídeo. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais. É tudo Milho Onca. Tem ainda o meu outro canal no YouTube, o Freak TV. E também, não posso deixar de citar, para você seguir a produção no Instagram. E já para não esquecer de fazer, já deixa o seu like agora, porque senão depois você esquece. Agora vamos para os comentários, tá? Já vai escrevendo o seu aí embaixo e vai já acompanhando esses aqui, porque eu sei que a maioria fica lendo os comentários e ouvindo o vídeo e nem assiste o vídeo em si, só escuta, né? Enquanto vai lendo os comentários. Então, agora, vê se presta atenção no que eu vou ler aqui. Minha história cabulosa é um pouco triste, mas teve um final relativamente feliz. Quando eu e meu irmão éramos crianças, nosso primo Thiago vinha passar as férias de verão conosco todos os anos. Ele morava em Pernambuco e vinha sempre até mais ou menos nossos 15 ou 16 anos, quando se mudou para minha cidade finalmente. Nós éramos três extremamente unidos e aos 20 anos casei. Ele casou e nós três já não nos víamos tanto. Quando o Thiago tinha mais ou menos 22 anos, o apêndice dele estrangulou e teve que ser realizada uma cirurgia urgente. Dias após, ele pegou uma infecção hospitalar e como nossas mães haviam discutido, eu estava tomando coragem de ir visitá-lo, pois tinha vergonha de encontrar minha tia lá. Apesar de nós, os primos, não termos nada a ver com a briga dela, né? As mães brigam e as crianças não podem mais se falar. As crianças não, né? No caso aqui os filhos, já era adulto, mas não tem nada a ver, né? Enfim, quando finalmente marquei de ir no hospital, soube dias antes de ir que Thiago havia morrido por conta da infecção. Fiquei arrasada, não consegui ir no velório. Anos se passaram e dos 22 aos 29 anos, eu sonhei quase que diariamente com meu primo, com ele. Eita! Em todos os sonhos eu pedia perdão pra ele, sempre acordava chorando muito. Imagina, pessoal, como é que não se sentiu nessa situação? Em todos esses sonhos ele dizia que estava tudo bem, que ele me entendia e me amava e não queria me ver mais daquele jeito. Um dia tomei coragem e fui ao túmulo dele pedir perdão. Eu cheguei lá, olhei o túmulo, meu irmão que me levou ao cemitério inclusive, e senti vontade de dar a volta no túmulo. Uma vontade súbita mesmo. Quando movi a perna para andar, olhei para frente e vi o Thiago passar de um túmulo pro outro, bem na minha frente. Travei, olhei para trás, meu irmão me olhou e percebeu minha cara de susto e disse: guarda pra você, lá fora você me conta. Aí eu faria a mesma coisa. Você vê que a pessoa com a cara branca, que parece que viu um fantasma, você fala: não me conta, tá bom? Obrigado. Dei meia volta, rezei, conversei, pedi perdão ao meu amado primo e fui embora com meu irmão. Desde esse dia, nunca mais sonhei com o Thiago, nem tive acessos de choro ao lembrar dele. Nunca percam a oportunidade de visitar um parente. Que, olha, a pessoa se sentiu culpada por não ter ido falar com ele antes de ele morrer. Ele morreu e depois, né, a pessoa tá dizendo que viu ele, pelo menos conseguiu pedir perdão. A pessoa, se ele fala, não te perdoo, vou puxar... Imagina? Vou puxar seu pé de noite? Você tá maluco. Não adianta ser parente, conhecido, amiguinho não, meu amigo. Depois que eu morrer eu não quero mais ver. Não. Vou contar uma historinha do Dia das Mães. No Dia das Mães desse ano, eu e a vovó fomos pro cemitério visitar bisavó, que tinha falecido em dezembro de 2019. Eu e a vovó fomos fazer uma reza pra ela. Eu parei de rezar e olhei pro túmulo da bisa. Milho do céu. Passou, faltou aqui o do nada, né? Faltou. Passou um vulto correndo. Eita, passou um vulto correndo atrás do túmulo dela. Eu fui pra trás do túmulo dela. Milho, sabe o que eu achei? Eu achei os óculos. Eita! Eu achei os óculos que sumiram do quarto da bisa quando ela estava internada no hospital. Como assim? Não tem como, né? Ter caído do caixão e ficou lá até hoje. Não, tem alguma coisa errada aqui. Os óculos da bisa tá guardado com a vovó. Eu não ia guardar esse óculos, mas nem imagina. Só faltava agora, você acha um negócio no cemitério, leva pra casa e guarda. Faltava. Totalmente fora de cogitação essa possibilidade de você achar um negócio no cemitério. Deixa no cemitério, tá bom? No máximo, você acha que é da sua avó, deixa lá no túmulo dela, lá, dá uma enfiadinha no buraquinho assim do túmulo, deixa lá, tá bom? Quando eu era
adolescente, eu sempre ia na casa da minha amiga, mas eu nunca conseguia ficar mais que meia hora dentro da casa. Na garagem, ok, na calçada, ok, mas dentro da casa não me sentia confortável. E sempre arranjava uma desculpa e saía. Essa amiga era uma vizinha, a casa era bem velha, estilo aquelas casas enormes históricas tombadas. E sempre que eu olhava a casa para ver se minha amiga estava lá fora, sentia arrepios. Era uma tarde qualquer e estávamos de bobeira e ela me chamou para assistir um filme, meio relutante e agarrada na frase "Sangue de Jesus tem poder". Fui. Estávamos somente eu e ela na casa, pois a família dela estavam todos trabalhando. Ela me deixou sozinha na sala e foi na cozinha preparar pipoca. A casa em si, por ser mais antiga, já estava dando um certo receio. Enfim, para ir para os quartos e também para a cozinha tinha um enorme corredor escuro. Quando ela me deixou sozinha, fiquei inquieta, pois estava sentindo algo estranho, uma sensação estranha. Levantei para ir atrás dela na cozinha, quase correndo, né? Aquele negócio de você não olha para trás e sai correndo no meio do corredor. E para chegar na cozinha, como já disse, tinha que entrar um pedaço do corredor escuro. Quando chegando na porta da cozinha, eu olhei pro fim do corredor e vi uma pessoa mesmo, não era um vulto nem nada. Aqui não era fantasma, era bandido mesmo. Era uma mulher atravessando de um quarto para o outro, que era um em frente ao outro. Na inocência do meu ser, perguntei: "Ué, Carol, o que tá fazendo aí no quarto? Vai pra onde, né?" E Carol respondeu saindo da cozinha do meu lado: "Tá maluca, Kátia? Imagina, você tá falando com a pessoa: ô Carol, você vai pra onde?" E a Carol aparece aqui atrás: "Tá maluca, Kátia? Você tá maluco?" Pensa num susto, e não era brincadeira da minha amiga, porque assim que perguntei, ela já vinha saindo da cozinha do meu lado, ou seja, não deu tempo de ser ela, né, de passar de um quarto pro outro. Comecei a chorar desenfreadamente, não conseguia nem contar pra minha amiga o que tinha acabado de acontecer. Eu só apontava pro fim do corredor assustada, ficava assim, né? Com a minha reação, ela foi correndo pro fim do corredor e olhou os dois quartos pra verificar. Ela gritou do quarto: "Mas Kátia, o que aconteceu? Eu não tô entendendo." Eu levantei relutante e fui de novo com ela, e pra minha aflição os quartos estavam lacrados, janelas fechadas com cadeado e tudo o que me apavorou mais ainda. Saí correndo o corredor afora e fui parar na rua. O choro só parou quando eu saí da casa. No momento que eu pisei fora da casa, parecia que alguém tinha tirado um peso de cima de mim, né? Tinha tirado o encosto. Já na minha casa, mais calma, contei o que aconteceu. Ela ficou assustada, pois me disse que a irmã dela já havia falado que viu uma mulher no mesmo local. Essa casa aqui tá, olha, né, tem que jogar uma água benta. O mesmo local que eu vi na casa, mas ninguém acreditou nela. Depois disso, nunca mais pisei dentro da casa e também nunca quis saber o que foi feito a respeito. Até hoje, de lembrar isso, fico mal. Realmente, né, aquelas histórias que você ouve, você sente um arrepio, assim, ó, né? Tenho certeza que alguns de vocês aí que ficam vendo essas histórias falam: "Olha, menino, dá até um arrepio." Tenho certeza. Miriam me nota, houve uma madrugada que eu estava dormindo normalmente, só que teve uma hora que eu acordei do nada. Olhei aos arredores do meu quarto e vi que tinha uma figura sem face com terno e chapéu, bem semelhante ao Slenderman. O único Slenderman que não dá medo é o Slenderman do filme ruim. Me encarando na mesma hora que eu olhei pra ele, se levantou e foi embora atravessando a porta. Depois disso, não me lembro de mais nada do que aconteceu. O que me aterroriza até hoje é sua face sem olhos, nariz e boca, pois mesmo sem olhos, sentia que ele me encarava. Obrigado e, por favor, nunca recebi like. Se deixar, eu ficarei agradecido. Umas semanas atrás, fui com meu pai e minha irmã mais nova no parquinho. Eles estavam brincando no parque e eu e meu pai sentados no gramado, na sombra. Havia uma senhora lá, que estava acompanhada de uma menina e um menino. Olha lá, veio falar que é todo mundo fantasma. Foi a primeira coisa que eu pensei também, viu? Ficamos conversando com ela e as crianças quando a menina solta: "Sabia que a minha mãe foi morta?" Mas a criança do nada, tá vendo? A criança é bonita, que bonitinha essa menina, né? Você tá brincando do quê? Aí a criança vira: "Sabia que minha mãe foi morta?" Do nada, né? Eu, todo comovido, perguntei: "Poxa, mas você sente muita falta dela?" A menina concordou com a cabeça e logo respondeu: "Sim, mas eu brinco com ela." Essa criança tá brincando com o capeta, achando que é a mãe dela, só pode. Eu brinco com ela todas as noites. Desde então eu nunca mais esqueci isso. Estou com medo de ver aquela menina de novo. Beijo pra você, pra produção. Amo o seu canal. Imagina, eu não ia querer. Não, essa menina não. Tira essa criança de perto de mim. Você tá maluca. Minha antiga escola, onde eu fazia o fundamental, as aulas práticas de educação física eram à noite. Só a quadra da escola ficava iluminada, que era onde a gente tinha aula. O bebedouro ficava dentro da escola. Após o término
da aula, estava com muita sede e me dirigi para dentro da escola para poder beber água. Quando eu entrei, estava bastante escuro e não havia ninguém. Até aí, nada de anormal tinha acontecido. Mas quando eu terminei de beber água, eu olhei para a sala da coordenação e vi uma figura totalmente escura, que aparentava ter chifres. Nessa hora, eu quase me cago. Saí correndo e nunca mais fiz as aulas de educação física. Deus é mais. Agora a pessoa nem pode ser corda, mas tem chifre que é o diabo. É, né? Tem essa também. Minha casa é meio que um sítio na cidade, um parque, para ser mais exata. Minha casa sempre teve uma fama de assombrada, por conta de que lá já foi um lugar onde torturava e matava escravos, indígenas. Também morreram várias pessoas lá. Uma noite eu acordei para ir no banheiro de madrugada e vi uma menina atrás de mim pelo espelho. Tira o espelho de lá. Ignorei e fui dormir com o C na mão. Acordei de manhã e meu irmão disse que de madrugada ele viu uma menina vestida de branco correndo no quintal de casa. Quer dizer que já são duas pessoas vendo essa menina. Sabe quem é essa menina? É do outro comentário lá que falou: sabia que a minha mãe tá morta? Eu brinco com ela todo dia. Sai daqui, menina. Oi, filho. Oi, produção. Me notem, por favor. Eu preciso compartilhar minha história. Vocês ficam querendo compartilhar, que é pra não ter medo de noite, né? Fala, pronto, contei pra alguém. Não vai mais acontecer, né? Tem um negócio que é assim. Aconteceu recentemente. Precisamente, olha lá. Dia 7 de maio de 2020. Essa aqui ainda tá trancada. Estava eu lavando a louça e preparando o jantar. Infelizmente sou adulto e moro sozinha. Quando de repente o rodo que estava apanhando... Eita! O rodo que estava na parede, junto com a vassoura, mexeu sozinho. O rodo. A princípio eu pensei que ele tivesse escorregado, mas o jeito que o rodo movimentou parecia que alguém estava mexendo de um lado pro outro. É só o que faltava agora, o espírito faxineiro passando pano na casa dos outros. A princípio achei que ele tivesse escorregado. O rodo ou o fantasma? Eu tô rindo, né? Mas tá todo mundo assim. Mas o jeito que o rodo movimentou parecia que alguém estava mexendo de um lado pro outro. Foi muito rápido, segundos apenas. Mas eu fiquei em choque. Comentei com a minha melhor amiga e ela disse que estava todo mundo falando na internet nesse dia, 7 de maio, coisas estranhas aconteceram pelo mundo. O que aconteceu estranho? Eu não lembro o que aconteceu, sério. Eu não lembro o que aconteceu ontem. Beijos, Minimílio. Espero que... Olha essa história aqui, né? O espírito faxineiro, não é mais zombeteiro. Bem, a minha história, na verdade, não aconteceu comigo, e sim com a minha mãe. Antigamente ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma empresa que no passado tinha sido um hospital. Na minha cidade há muitos boatos de coisas cabulosas que acontecem nele. Eu sei cidade interior tem um monte de lenda, deve ser isso. Certo dia ela ficou responsável por limpar os banheiros do último andar. Até aí tudo bem, chegando lá começou a limpar tranquilamente, até que ouviu uma voz rouca, semelhante a de uma senhora de idade, dizendo: quero que deixe tudo bem limpo, viu? Essa é a voz da véia. Detalhe, a empresa estava vazia. Eita, não vi sequer uma roda. Imagina, você tá na empresa vazia limpando, sabe? Assobiando sua musiquinha. Né? Fazendo sua limpeza. De repente uma voz de uma véia. Você ia ficar lá pra saber o resto da história? Eu não ia. Tirando a minha mãe, outra moça da limpeza que estava em outro andar e os guardas que vigiavam lá de fora. Ela, que não é besta nem nada e como não leva desaforo pra casa, se virou pra reclamar com a suposta velha. Eu tava vendo o quanto essa coitada ia sofrer. Quando percebeu que tudo estava vazio, largou o que tinha em mãos e saiu correndo feito bicicleta sem freio descendo a ladeira. Até hoje ela conta essa história e nós, além de ficarmos com medo, rimos muito da situação. É tipo esse canal, né? As pessoas assistem, ficam com medo, mas riem da situação dos outros, né? Quando for com você não vai dar risada. Milho, Minimílio, produção me nota, pelo amor de Deus. A minha história é assim: eu tinha 5 anos quando isso aconteceu. Minha bisavó acabou falecendo, então fomos na casa da minha tia. Detalhe, minha bisa morava nessa casa. Então, como toda vez que eu ia nessa casa, eu ia lá atrás da casa, mas pra ir lá atrás tinha que passar por um corredor entre a casa e o muro. Então, tá, né? Passei pelo corredor e fui lá atrás. Então, lá atrás, vi uma figura branca baixada no jardim, onde ela plantava as coisas dela. E uns 2 para 3 segundos, ela levantou e continuei olhando, e também 2 para 5 segundos eu saí correndo pra frente da casa, mas não contei nada pra minha família nem pra ela. Fomos pra casa e 6 anos depois eu revelei essa história pra ninguém da minha família, mas minha mãe e minha avó acham que era minha bisa que voltou pra me dar tchau. Nesse dia que estou escrevendo isso, eu contei pra minha tia. Quer dizer que você guardou essa história durante anos, tentando pensar o que seria, e agora estão achando que foi a sua bisa que apareceu pra você. Eu não quero ver conhecido depois de morto. Quando eu era criança, são 6 ou 7 anos, eu estava dormindo e acordei com a vontade de mijar. Quando eu saí do quarto, eu passei por uma janela e vi que tinha uma figura bizarra e feia me encarando. Não pensei 2 vezes e saí correndo dali. Mijei até nas... Eita! Na noite seguinte eu descobri que aquilo era um espelho e não uma janela. E que a figura horrível era eu. Ah, vá!
Você fica inventando coisa. Já falei, ó, fica inventando história. O cocô do mal vai comer a sua alma. Essas foram as histórias cabulosas dos inscritos. Comente a sua aqui embaixo. E já sabe que se inventar vai aparecer cocô do mal com sua alma. É, deixa o seu like se não deixou ainda. Espero que você tenha gostado. Assista outros vídeos de histórias cabulosas pelo canal e outros vídeos do canal também. Até o próximo vídeo. E tchau!